da singularidade de células e sem conexão com a internet. Tô sempre pra não ter tido a perda. Iniciando o semblance. Tô sempre pra não ter perda. É que da última vez, aquele vídeo que eu joguei foi perda total. Eu perdi os anteriores, aí depois eu perdi o depois daquele, porque aí daria pra eu mostrar o trailer só e tudo mais. Perdi muita coisa. Então nós temos que coletar. São 6,7 bilhões da pontuação de evolução deles. Então vamos pra cadeia. Flagelo. Matozoide tem flagelo, pessoal, como vê. Você pode ser suado, mas você não tinha flagelo. Pronto, gastamos toda a evolução acumulada ao longo do tempo para isso. Por isso que eu falei que mais adiante a gente teria que voltar. Eu sei que vai aparecer uma cordinha por um lado, puxando pros dinossauros. Mas a gente não vai seguir os dinossauros não. Pronto. Eu posso coletar os prêmios também. Ah não, os prêmios que tem pra coletar são os que estão na escuridão. A gente vai coletando eles. O que a gente vai fazer não vai ser ir lá pra cima, a gente vai aqui pra baixo. Olha o que ela criou. As enzimas. Agora, ah meu Deus, o que são enzimas? Aí você pesquisa. Enzimas são 100% mais eficientes. Para ter reação, primeiro você deve ter um catalisador de enzimas que agem como gatilho para reações bioquímicas. Mas quais são as reações especificamente? Sempre tem uma coisa que dá pra perguntar. Vamos aqui, porque aqui não dá. Ultrapassar a ciência, né? Pronto. Primata. Ah, é o... Caramba, eu esqueci o nome desse primata. Ele é o... Caramba, qual é o nome? É um tipo de lemuri? Lemuri? Lemuri. Eu sei. Isso aqui foi um tipo desse troço que foi um dos nossos primeiros ancestrais.
Essa variação provavelmente, combinada com essa aqui, vai permitir uma variação da RN. Ou seu aperfeiçoamento. Olha, apareceu. Pera aí. Daqui pra cá ainda não tem olho. Caramba. Ou os peixes ainda não tem olho. Que bizarro imaginar isso. Evoluído local pigmento, o olho tem uma retina e uma lente para visão mais nítida. Ah, então tem uma visão. Ah, e quando o animal ele perde a visão, é mais fácil você ter a perda que o ganho. É a questão biológica, perder é mais fácil do que ganhar uma característica. Desde que eu perder, fica só o marca onde ficava o local do olho. Então por isso um pigmento. A manchinha virou um olho. Na verdade já era um processo para virar um olho. Processo de evolução. Como se sabe disso, simplesmente a gente olhou para o processo inverso. O processo inverso. E é isso. Nunca chega esse vídeo. Ia durar 6 minutos. E sem conexão na internet, que eu tô sem internet, por isso que eu vou lançar o vídeo atrasado no dia que eu tô gravando. Vida que segue. Ah, mas é tão ruim, sei lá o que. É a vida. É a vida, gente. É a vida. Aqui, literalmente, é a vida. Mas esse foi o mundo que os nossos antepassados construíram e que nós estamos mantendo. Nós também somos responsáveis pelas coisas que acontecem. Mas eu posso só reclamar. Terra. Replicação do DNA, caramba. Não, essa criatura aqui, ela tem problemas. Porque isso aqui, ó, é especialização dentro do mamífero. Mas isso aqui é fundamental, caramba, o olho é uma evolução do cloroplasto. Por isso que isso aqui não pode ser levado ao pé da letra. E sim deve ser complementado como uma lousa interativa. Porque, olha, o cloroplasto, ele tá aqui. O olho, que inicialmente tem pigmento, tá pra cá. O mamífero tem ele formado, entre aspas. Eu já tenho a ideia do mamífero, mas eu não tenho a cérebro, eu não tenho ele vivo ainda, não tenho ele consciente. Ou seja, o mamífero ele não existe ainda sem o cérebro, o impulso cerebral.
Então por isso que tem essa correntezinha falhando, olha. Tipo assim, a ideia existe. Assim como o peixe. Então tecnicamente, pelo olho, não tá, deixa eu ver, cadê o tem cloroplastos. Da esponja pra cima não existe. Essa é a verdade. Por que da esponja pra cima não existe? Ou seja, vocês vão enganar desse todo, porque precisa do cloroplasto. Essas são linhas interconectadas, mas interdependentes. O ser só existiria se toda ela tivesse completada. E como não é a árvore evolutiva da vida, e sim a tecnológica da vida, ou seja, eu estou criando as técnicas, o conjunto de técnicas que a natureza teve e criou naturalmente para construir. Então, do DNA para baixo é o que é possível. DNA para cima ainda são possibilidades. Por quê? Porque sem a implicação do DNA, nada disso é possível. Nada disso é possível. Não é possível a mitose, depois vai ter recombinação, para depois ter o melhoramento, a reprodução sexuada. Não é possível nenhuma dessas outras etapas. Músculo, coração. Esquece. A cor do sangue também esquece. O sangue, no nosso sangue, é impossível de acontecer. Então, não é possível. Sem o cloroplasto e a replicação do DNA não é possível. Cloroplastos. Replicação do DNA. ADN 100% mais eficiente. Claro que é 100% mais eficiente. O DNA agora vai ser transmitido da forma primitiva. Não, gente. Que absurdo. Terapêutico. Pronto, nós temos o olho. Que é bem legal. Pronto, mas aí a gente ainda tem a questão da duplicação do DNA. Consome bastante energia, mas isso eu considero energia. Essa energiazinha aqui, ó, que é representada por esse negocinho aqui. Só que há um porém. Essa aí é importante porque essa recombinação. Fechar isso aqui já tá chato. Não pode acontecer as outras por motivos simples. Essa combinação e essa possibilidade da criação do DNA só é possível em uma atmosfera que não tenha sido colonizada por esse aqui, que por sua vez não tenha feito todo o processo de fotossíntese, uma das adaptações, criando como consequência o oxigênio, pelo que eu entendo. A cadeia dele seria simplesmente impossível de ser montada em uma atmosfera com oxigênio. Ou seja, até aqui está tudo certo. A replicação do DNA, provavelmente ela precisa de ela tem a proteção e tudo mais, mas ela é primordial, ela é antecessora, ela é antes. Porque eu tenho a variação dessa aqui, que é altamente variada e adaptativa, tanto que talvez as células que viviam nos vulcões submarinos, que eu esqueci o termo correto agora dela, o nome delas, que elas têm um nomezinho bonitinho, a mitocôndria seja uma parente dela de alguns bilhões de anos atrás. Então, a variação da replicação do DNA, possibilitando múltiplas variações, foi o que possibilitou as células eucarióticas terem maior energia e terem energia para se multiplicar e até mesmo formar tecidos mais complexos. Ou seja, a parte do tecido é impossível. Talvez isso fosse possível a célula eucariótica, porque ela evoluiu de forma separada. Mas isso aqui seria tão lento, mas tão lento, todos esses processos. Para chegar nisso aqui seria quase impossível. Para chegar no peixe, o peixe não se move. Coração nem pensar, não tem energia para isso. Cordão nervoso, célula a célula, não vai ter isso ainda. Não vai ser rápido, vai ser célula a célula.
Não rápido quanto o nosso sistema nervoso, que me permite falar. Ou segurar esse aparelho enquanto falo. Seria uma coisa bem lenta, mas sim, ia ter reação. Porque ele também tem o seu ancestral. Que são os primeiros tecidos, que ainda é célula a célula. Por isso que o tecido vai para o tecido nervoso, que é o tecido especializado, ou muscular. Então, é por isso que essa cadeia ela é interessante, porque ela não está em ordem também. Então você é obrigado a voltar lá atrás para mostrar o detalhe. E esse detalhe ele é tão importante quanto os outros. Tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui é primordial. Se não fosse por isso, nada disso seria possível. Aí vai abrir um aqui que eu não faço uma ideia qual é. Não, aqui, peraí. Promoção, mitose. É, meiose. Isso aqui deve ser meiose. Mitose e meiose. Reprodução sexuada deve ser... fragmento, sabe? Fragmentação deve ser algum tipo específico. Eu esqueci os nomes, mas que também permite variação aqui, uma variação dele, variação da medusa e variação do coral, sei lá, mas lembra não. Alimentação por filtro. Ovo de peixe. Quem vai primeiro? Ovo a galinha. Ovo de peixe. Casca do ovo. Primeiros répteis terrestres. Eu acho que expliquei isso, que é a possibilidade deles poderem colonizar a Terra. Mas quem veio primeiro? Aquela velha história. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo. Porque mesmo o ovo em si, como conhecemos, já existindo, no começo da colonização terrestre, o ovo de peixe ele é anterior. O ovo em si já existia muito antes. Mas o ovo mais próximo do parecido que nós temos é o casca de ovo. Ah, mas quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Só vale... Mas tem que ter galinha, tem que ter galinha. Provavelmente um animal. Essa é a parte complicada do processo de evolução. Ele não evolui de um completamente para o outro, no automático, não é? Dinossauro estalou o dedo, nasceu a galinha de um ovo e ela começou a botar ovos como uma galinha moderna. A galinha foi domesticada e tudo mais. Então, teve vários animais de transição, mas esse é o mesmo tipo de ovo que ela usa. Então, se considerar só a galinha moderna domesticada, o ovo ainda, porque teve a que não era domesticada. Acho que na região do Vietnã. E na região do Vietnã que elas foram domesticadas pela primeira vez. Se eu enganado, foi por aquela região. E ela era bem parecida com a que nós temos hoje. Só que não era tão gorda quanto nós temos hoje, porque adaptação. E não é um animal completamente domesticado. Não é completamente domesticado. É domesticado, mas não completamente. Não é como o lobo, a vaca. Principalmente a vaca, a gente modificou completamente o bicho. A gente destruiu o bicho completamente. Porque pro bicho dar leite o tempo todo, nós selecionamos um gene, provavelmente, que tinha essa característica. Que é uma desvantagem se você for considerar um cenário de sobrevivência em que ela vai passar fome. E nem o tempo todo os mamíferos engravidam muito rapidamente. O exemplo é a nossa espécie. Então, eu tô viajando muito na maionese, porque é um assunto legal. E provavelmente eu tô falando mais achismo do que alguma coisa séria. O que quero dizer é que é legal. É interessante o assunto. E essa árvore morre aqui. O resto é tudo ideia. Sem replicação do DNA, passa uma linha aqui, ó, da replicação do DNA. Vou até fazer. Tudo. Tudo. Daqui pra cima é ideia. Daqui pra baixo... Ok, pode acontecer. E por que pode acontecer? Porque tá certo a cadeia. Ah, mas aquele ali, ó, da proteína, esquece. Se tem alguma ligação, dependência dessa daqui, esquece. Por quê? Porque isso aqui até ela poderia existir, mas a variação dela impediria para ela
evoluir para isso, eu pediria a ela que ela gerasse mais energia para essa, que é a eucariôtica, que impede todo o resto dos processos. E todos os outros processos ficam impossíveis de acontecer. Membrana plasmática, investimento. A membrana plasmática ela é incrível. Se você considerar que ela é um sistema de defesa da forma que ela é, parece que não é prático, parece que não é forte o suficiente, mas é adequado. O embrião humano, sangue quente. Esses aqui são as ideias das ideias, porque olha, são incompletos. Como é que eu vou ter um mamífero sendo que vou ter os dentes adequados para mastigação de vegetais? Ou caça de animais pequenininhos, de outros animais, futuramente. O cérebro do mamífero, nosso cérebro, aqui. E sim, nós somos parecidos com os outros animais, por causa dessa cadeia. Ah, mas eu não sou parecido com um peixe. Ah, não, eu não sou parecido com um tetrépode. Deve ter alguma ramificação viva muito mais próxima dele ainda. Tem, eu até vi no vídeo, né, que a gente viu, ou de um coelho, mamífero. Mesmo os animais mais especializados, principalmente os terrestres, pelo fato da gente vir dessa criaturinha aqui, das trevas, a gente é muito parecido com ela. Por isso os embriões são parecidos. O desenvolvimento deles, as informações que estão presentes neles é que vai definir como é que vai crescer. Isso está no seu DNA, ou nos impulsos internos de reações internas, ARN, características DNA. Por isso que nós temos semelhanças. Se for comparar, a semelhança é enorme. Vou passar uma linha aqui. Daqui para cima são os nossos parentes mais próximos. Daqui para baixo começa a diferenciação. O peixe, ele tá não embaixo, mas está no meio. Porque tem, se você fizer a comparação, ele é levemente parecido com o outro, mas ele já é um pouco mais distante. Então, partir dele para baixo, por assim dizer, porque aqui está em ordem cima baixo, você vê que existe uma hierarquia mesmo. Fica diferente. Porém, a base da estrutura é a mesma. Teve uma mulher que comprou por nota alta, a gente tá... Tem sim 2x5 dentro. Ó. Enfim, teve uma mulher que comprou. Aí ficou sem troco. Todo o processo. Comparando, se for comparar os dois aqui, nesse momento, principalmente essa parte e essa parte, o grande salto é a proteção. Pera aí. Tá, isso aqui era pra ser tipo um ciclo. Porque a essência dele é proteger para poder permitir que esse aqui vá para a Terra. Porque a Terra já está sendo colonizada pelas primeiras plantas e já tem um sistema relativamente pouco estável, mas estável, por incrível que pareça. Então, quando eu colonizo esse espaço com esse ovo, eu não tenho predadores. Porém, todos são ovos. Então, uma desses aqui vai variar
para buscar esse ovo e comer ele. Mas bota seus próprios ovos. O que é um pouco suicida, porque um pode comer do outro da mesma espécie, então a competição é mais acirrada internamente. Porém, um desses evolui para isso aqui. E se não tiver uma variação que permite carregar ele? Então, perco a casca, sem casca. E essa parte vai para dentro do animal. Ela era rica em nutrientes, agora ela se torna pouco nutrientes, porque o próprio organismo vai manter o embrião. Mas ainda é essa estrutura só aqui dentro. E assim você tem a gravidez, que é basicamente esse, que a gente ainda vai desbloquear remelentinho aqui. Que dependendo das informações, ele vai permitir o seu desenvolvimento. Esse aqui possibilitou a colonização da Terra. Firme. Esse aqui permitiu que uma variação toda se construísse, que são os primatas, os mamíferos e etc. Daqui em diante vamos ter os dinossauros, os grandes répteis e os répteis como todo até a galinha, que é as aves descendentes, e a maioria dos dinossauros, pesquisas recentes apontam que tinham plumas, o que é bem interessante. Alguns eram inteligentes, no entanto, mas não o suficiente a ponto de ter um meio termo entre o cognitivo, proteção e o desenvolvimento dessa região aqui alta o suficiente. Nossa espécie é basicamente isso aqui. Mas tem gente que é burra pra caramba. Não, ela não é burra. Ela só... As informações que estão aqui não prestam. Mas isso aqui é extremamente grande. Isso aqui é tão importante pra gente que o crescimento dele foi o que possibilitou, na nossa espécie, somente por causa da nossa alimentação, possibilitou ser o que somos hoje. Por um motivo simples. Olha aqui. É o começo. E um dos destaques é isso aqui, a mandíbula. O peixe tem toda uma cadeia anterior a ele que ele consome. Ele é o topo até aqui. Aqui eu tenho um que, por necessidade de se diversificar e ter falta de alimento pela alta competição, conseguiu, através de modificações do tempo, que são normalmente mutações, que normalmente a gente vê muito como deficiência, como doença, mas que os primeiros provavelmente também tiveram algumas características não desejáveis e foram se adaptando ao longo do tempo até se tornarem bem-sucedidos. Conseguiu colocar esse tipo de ovo. E esse tipo de ovo foi passando essa característica que era vantajosa, de geração a geração. Até que uma geração, pela competição e caça dos seus descendentes, uma variou e começou a gerar dentro. E uma dessas sobreviveu, possibilitando ter descendentes saudáveis, que por sua vez o mantiveram. Porém, eu tenho uma grande quantidade desses e desses. Por quê? Porque eles têm poucos competidores e eles competem normalmente entre si. E tem mais plano do que qualquer outra coisa. Então eu vou ter outra variação de primatas, que vai se adaptar a um nicho específico, por exemplo, as árvores. E eu vou também começar a ter os predadores, porque eu tenho muito alimento. Aquele que se adaptou primeiro a comer carne, com certeza teve sucesso primeiro. Por que ele teve sucesso? Porque não tinha adversário. Todo mundo era mamífero, porque mamífero no sentido, todo mundo comia outras coisas, não a carne necessariamente. Então não tinha competidor. Então a genética dele foi bem sucedida. Até que apareceram novos ou ele se variou em vários grupos. E assim foi modificando ao longo do tempo. E eu só tô rabiscando a tela mesmo. Você não perceber isso. Mas tudo isso só é possível se eu tiver a replicação do DNA, que possibilita a variação dessa área, que possibilita toda a variação e diversidade da vida. Replicação do DNA é importante por isso. É a replicação do DNA. Replicação do DNA é importante por causa disso. Ah, pelo amor de Deus!
Não precisa sempre para poder saber qual é o segundo processo. O processo de divisão celular. Bom, também se já está parado aqui, daqui diante não existe. Sendo bem sincero, não existe. Daqui em diante não existe, não. E essa é a parte legal desses pontinhos soltos. É que ele permite você voltar. Você vê o geralzão, que é o principal. Mas você vai ter que voltar para poder ver. Ah, isso aqui, olha. Isso é importante por causa disso. Claro que eu estou me estendendo muito, mas é bom considerar o que eu faço. Gravar vídeo. Então é bom se estender um pouco. Árvore tecnológica da vida. Ah, mas cadê os grandes répteis? Provavelmente os grandes répteis ainda vão aparecer. O ideal seria se essa árvore da vida ela já tivesse... É que eu não estou jogando como eu deveria ter jogado. Depois de uma certa quantidade, eu tenho esses aqui. Eu sei que desse ovo pra cá vai ter os grandes répteis, por acaso vai ter os dinossauros. Só que eu não acho o dinossauro uma coisa tão interessante. E principalmente não é a árvore da vida em si. É uma variação dela, que ajuda a compreender o ser consequência. Ou seja, para entender o ser humano, porque nós somos literalmente compostos por um corpo extremamente sofisticado, com vários níveis de vida de um mesmo ser vivo. Aqui parece que os grandes seres, considerando nós grandes seres, um coelho, um grande ser, um rato, um grande ser, somos nada mais nada menos que uma colônia de todos eles em conjuntos. Uma colônia no sentido que a gente carrega muitas informações deles, carregamos as características deles e herdamos partes deles. Temos a variação genética, temos tecido, a célula verdadeira, mas temos parasitas, vários parasitas na nossa flora estomacal que nos mantêm vivos, procariótica ou extremamente evoluídos. Nos reproduzimos. Parte do nosso corpo tem movimento involuntário, porém causado por impulso. Movimento involuntário sem impulso pelas correntezas, a medusa. Casulo, nós nos reproduzimos e somos armazenados em uma região. Nós temos nosso casulo, que por sua vez é muito mais dentro. Então não é rico em nutrientes, pobre em nutrientes. Temos simetria bilateral, temos um coração, temos um sistema nervoso, temos olhos, nos locomovemos. Somos bípedes, porém temos 4 patas. Ah, mas eu não tenho pato, tenho mão e pé. Meu amor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que as de cima e as de baixo são extremamente especializadas no nosso caso. São extremamente especializadas. Nós temos os caninos, o cérebro, que é uma herança comum. Tem gente que parece que não tem, mas tem. Aquele cara tem. Você conhece esse tipo de gente? Tem. Eu também tenho. Mesmo que não seja tão desenvolvido, eu tenho. Então é isso, não tem mais o que acrescentar. Acho que falei até demais do que eu deveria. Vou encerrando. Eu gosto muito desse jogo. É uma luz interativa. Eu tenho que ver o quanto é que ele pesa na memória, que eu esqueci. Mas ele é bem legal, porque você consegue fazer essa interação com qualquer um que tiver jogando, vendo. E quando a pessoa diz, mas olha o que aconteceu aqui, o que é isso? Aí você explica o que é isso. Porque, olha, esses pontinhos em brancos vai te obrigar a voltar lá no começo, olha. Vamos supor que tudo tivesse preenchido, mas tivesse aqui. Teria que... Essa parte aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui por algum motivo. Daqui pra cima tivesse tudo preenchido. Era dinossauro, mamífero, só pra entender os seres. E é bom lembrar disso que eles não precisam estar em ordem cronológica, ou seja, eu já estava desenvolvendo os primatas e aí sim apareceu a opção dos dinossauros. Então não está em ordem. A ideia é só mostrar a tecnologia ou características
que são herdadas de descendente a descendente para surgir o ser em si. Aí você explica, não, mas na Terra surgiu nessa ordem aqui, ó. Provavelmente surgiu nessa ordem. Devido a evidências, fósseis e fatos. Naturalmente surgiu assim. Isso aqui é só um modelo. Mas é isso, se tivesse daqui pra cá completo, inclusive os dinossauros, mamíferos, etc. Daqui pra cá, teria que explicar da célula procariôtica, da parte anterior, ou seja, teria que explicar tudo. Tudo em diante. Só porque essa partezinha não está pronta. Então a quantidade de revisões que teria que ser feita no mesmo assunto usando isso aqui como lousa é tão grande que ou a pessoa aprende, ou a pessoa tá que nem o meu mamífero aqui, tá sem cérebro. Não tem como. Não tem como revisar depois de revisar. Só vou contar as que não tem aqui. Essas aqui, ó, essas pequenas aqui, elas também são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, só vou contar as maiores mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isso aqui é uma nova cadeia. Isso aqui é um novo ser que vai surgir. Vou explicar umas 23 vezes. Mais de 23 vezes, que essas pequeninhas aqui, ó, são pequeninhas demais agora. Algumas delas podem surgir depois. Depois de explicar tudo isso e a pessoa não entender, aí se ela não tem cérebro, que nem o meu mamífero aqui. Ela é dessa cadeia aqui, não tem cérebro. Então aí, usem essa lousa com esse aplicativo, recomendo para baixar. E diz que pode fazer valendo nota, alguma coisa do tipo, porque é bem legal. Porque é só tirar print da tela, ou anotar ovo de peixe, que veio do casulo, que veio da reprodução sexuada, que veio da mitose. E perguntar, mas professor, qual é a correlação entre isso? Aí explica a correlação entre isso. E o legal é que tu vai ter um modelo esquemático que vai facilitar a tua vida. Um precede o outro, aí só vai explicar o detalhe, porque ele quer detalhe. E também quer saber como é que isso, que tipo de criatura faz isso. De preferência uma que ele conheça, nem que seja por desenho. Tipo Procurando Nemo, nem que seja por isso. Vida marinha, nem que seja... Tem que ser uma coisa visível. Se não é palpável, tem que ser visível. Se não dá pra tocar, então tem que ser visível. Tanto que fiz uma apresentação sobre o cérebro, como a diabetes afeta o encéfalo especial. Essa partezinha que linda. Dá pra ver metade dele, enfim. É muito... Foi muito legal. Mas eu tinha uma representação dele na minha mão. Eu podia pegar ele, literalmente caiu o cerebelo. Cerebelo. Bulbo não. Foi bulbo cerebral ou foi cerebelo? Não, foi cerebelo. Não bulbo cerebral. Caiu metade dele, foi tac. Tudo no chão, não quebrou. Mas deu um susto em todo mundo. Aí eu aprendi, depois de quase quebrar ele, virar. Aí eu tinha que mostrar. Foi uma apresentação bem interessante. E que as pessoas se encantaram tanto pelo ver, só pelo ver mesmo, das coisas e das criaturas. Eu acho que esse encantar é o que falta. Tem que encantar, tem que mostrar que isso é real. Eu ia falar esse troço, essa porcaria não. Isso é real. É real, é você. Principalmente a anatomia humana. É você, criatura, é você. Ah, por que tem que saber isso? É porque é você. Simplesmente isso, é porque é você. Ah, mas é porque eu só quero ser bonita. Então estuda essa porcaria aqui pra saber o que é a merda do tecido, pra poder saber por que a tua pele tá uma merda. Pelos produtos que tu passa que não presta. Pra isso tem que saber um pouquinho de tecido. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas têm interesses diferentes. Algumas são mais estéticas para cuidar de si mesmas, mais vaidosas. Algumas querem um corpo melhor. E estudar essa região é se autoconhecer. Estudar o organismo humano é se autoconhecer. Ah, por que eu estou engordando? Nossa espécie tem tendência a acumular gordura. Se a nossa espécie tem tendência a acumular gordura para eventuais faltas de alimento, porque a nossa espécie já não está nessa nova escala, ela está bem para cá, onde já tem grande competição por alimento, então a nossa espécie tem tendência a acumular gordura, tem a tendência a sobrepeso, tem tendência a alteração. Então,
Conhecer essa escala e principalmente dar um foco em nós mesmos é muito importante. Ah, mas eu sou sedentário, não tenho tempo porque é a vida. Essa coisa de exercício físico, aí tem que fazer exercício físico. Eu sei que tem academia agora em todo canto do mundo, mas fazer exercício para ser saudável, realmente saudável, com alimentação e tudo bonitinho como tem que ser, ainda é coisa de classe média. Você tem pessoas que acordam 3 da manhã e vão sair do trabalho extremamente tarde da noite. Passam mais de 12 horas trabalhando, informalmente, e você está pedindo para essas pessoas tirarem 2 horas para academia, tem que ter tratamento de pele, tem que ter sei lá o que, aí tem que fazer uma graduação ao mesmo tempo, tem que ter o carro do ano, tem que ter um monte de características acumuladas, e isso não é necessário. Se você entender o seu próprio corpo, você pode, mesmo nas suas limitações que não deveriam existir, mas existem, se cuidar melhor. Aí, claro, a maioria das coisas que nós usamos, entendemos e compartilhamos ou vícios, inclusive o uso do celular, que é um vício já considerado um tipo de vício de tecnologia, são costumes, características culturais. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui fez com que os melhores sobrevivessem. Não os melhores em consciência, porque isso só cabe à nossa espécie, aparentemente. Consciência mais sofisticada. Mas isso é um problema da nossa espécie, que daqui é resolvido entre nós mesmos. Mandíbula. Não tem mais o que acrescentar, só aquela coisa de sempre. Curta, compartilhe, recomende o conteúdo. E outro jogo, esqueci até o nome do jogo. E também tem a questão, mas só que é bem mais abrangente. Bem mais abrangente, mas vale a pena. Vale a pena sim. É educativo. Não é. É e não é. Tem vantagens comparado a esse. Tem. Mas não é. Sistema de autônomo de suporte à vida preenchido por um líquido amniótico permite a produção dos ambientes úmidos. O mamífero também possui esse líquido. Ele também possui suporte à vida, só que menor. Porque depois que eu faço o processo de anidação e tenho criação do cordão umbilical que faz a comunicação, ele já tem o suporte nele mesmo, que é o embrião. Com a ajuda de parasitas genéticos, alguns organismos passaram os ovos, com a ajuda de alguns parasitas genéticos, alguns organismos passaram os ovos a desenvolverem a capacidade de dar luz ao vivo e a cores em 3D Full HD no cinema. Isso é um filme de terror de alta qualidade. Nascimento de Gêmeos, eu fui ver, aquilo ali parecia, sabe, filme de terror, que criança se debater, se jogar na cara do médico e sair atacando todo mundo. Foi isso que eu senti, mas tudo bem. Enfim, eu vou encerrando logo, porque senão isso vai durar 3 horas. É a vida. Tchau, até quando eu lembrar desse jogo. É porque precisa demorar um pouquinho pra poder acumular, pra poder liberar mais e tudo mais. Levou um tempão e só acumulou isso. Não isso nesses minutos, mas ao longo do dia. Só acumulou isso, então é isso, ainda deu muito conteúdo. Muito obrigado.